Olá, bem-vindo ao Diário da Mentalidade e Emoções. Renove a sua decisão hoje. Todos os dias é uma oportunidade para você renovar a sua decisão. E nesse diário eu trago todos os dias uma frase sobre mentalidade e uma frase sobre emoções. E no final do vídeo estarei compartilhando com vocês trecho do livro O Monge e o Executivo. E desde já quero pedir o seu apoio para que você dê o seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Vamos ao diário. Uma pergunta: você gosta de ler? Tem uma frase que diz: quem lê aprende, quem aprende aplica e quem aplica vence. Comece treinando a sua mentalidade e as suas emoções por meio dos livros e da leitura. E o nosso desafio: diz aí, quantos livros você tem? E lembre-se, invista no seu conhecimento, invista na sua educação. Como diz Benjamin Franklin, se você acha a instrução cara, experimente a ignorância. E nesse vídeo de hoje eu trago trechos do livro O Monge e o Executivo. E já quero iniciar com a seguinte frase: estar no poder é como ser uma dama. Se tiver que lembrar as pessoas que você não é. Essa é uma frase de Margaret Thatcher. Só gostaria de lembrar que eu trago alguns trechos do livro e que eu acho mais interessante, que eu acho importante focar nesses trechos, mas que o livro em si é um livro muito maravilhoso, é muito envolvente e ele fala justamente sobre a essência da liderança. Como que nós lidamos com as pessoas que nós lideramos. Então o livro fala exatamente nesse sentido. Mas como eu só trato de alguns trechos, algumas partes do livro, interessante é adquirir o livro, né? Comprar o livro para que vocês possam entender, né, todo o conteúdo desse livro, que é uma história muito envolvente. Então na descrição do vídeo tem aí um link do livro. Se caso vocês queiram comprar, adquirir, é só clicar no link aí, que será direcionado para uma página e vocês podem estar adquirindo esse livro. Então eu recomendo, como diz Benjamin Franklin, né? Invista na sua educação, tá bom? Então, de imediato, né, assim, além daquela primeira frase de Margaret Thatcher, eu quero trazer para vocês um trecho do livro que me chamou a atenção, que mostra a visão de um líder quando ele tem o humanismo dentro dele. Diz assim, fala de um personagem, né? Dentre os personagens fala de um chamado Hoffman. Aí tem um determinado momento, Hoffman estava servindo no quartel, era do exército, né? E estava na época da guerra, no finalzinho da guerra, né? Diz assim, Hoffman recebera a ordem de mandar os oficiais japoneses e seus homens
se despirem para ser algemados, colocados na lancha de patrulha e transportados a um destroyer afastados alguns quilômetros da costa. Olha só que coisa, né? Ele recebe a ordem de oficiais, né, para que ele... Teve uns oficiais japoneses e mais alguns soldados que se renderam. E ele recebe uma ordem para que esses homens ficam tirem todas as suas roupas, fiquem pelados, e ele são algemados para ser levado para um navio, né? E olha a atitude desse senhor chamado Hoffman. Olha o que ele fala. Apesar das animosidades que pudesse ter em relação aos japoneses que tinham matado seu amigo em Pearl Harbor, Hoffman impediu que os oficiais e seus homens fossem humilhados e permitiu que fossem transportados sob vigilância, mas vestidos com uniformes. A desobediência à ordem de seu superior colocou-o em maus lençóis, mas essa situação foi logo superada. E o único comentário que esse senhor chamado Hoffman fez foi o seguinte, sobre esse efeito, né, sobre essa situação. Ele diz o seguinte: é importante tratar os outros seres humanos exatamente como você gostaria que eles os tratassem. Hoffman foi muito condecorado antes da baixa no final da guerra. Olha que interessante a visão de um líder, né? Mesmo estando numa situação de guerra, ele não permitiu que a desumanidade tomasse conta dele. Isso é muito, muito interessante isso. E tem um outro trecho também que fala dessa mesma pessoa, Hoffman, né? Que ele assumiu o comando de uma empresa aérea, e essa empresa aérea era a última das últimas, era a pior empresa que tinha no setor. E tem um trecho que fala assim: contra todas as expectativas, Hoffman equilibrou as contas da empresa em apenas 3 anos. Investiu na qualidade do serviço e na pontualidade dos voos, tirando a companhia aérea do poço e levando-a para um sólido segundo lugar do setor. Imagine, o cara tirou a empresa lá dos seus últimos posição, uma empresa que estava na lama, e colocou ela como a segunda melhor empresa do setor aéreo. Então vê como que é interessante essa liderança, né? Dando continuidade, né, num outro trecho, mostra um pouco a humildade desse líder, a humildade na liderança dessa pessoa. Aí aqui o Hoffman já está com outro nome, né? Quando vocês lerem o livro, vocês vão entender o teor dessa história desse senhor chamado Hoffman. Isso já no retiro, quando outra pessoa foi para um retiro, né? Precisava fazer um treinamento, precisava refletir sobre a vida, e encontrou esse líder lá nesse local. Ele diz o seguinte assim: bom dia, sou o irmão Simeão. Nos próximos 7 dias terei o privilégio de compartilhar alguns princípios de liderança que mudaram a minha vida. Quero que saibam que fico impressionado quando penso no saber coletivo presente nesta sala. Estou ansioso para aprender com vocês. Pense nisso. Se fôssemos somar todos os anos de experiência de liderança presente neste círculo, quantos anos você acha que teríamos? Provavelmente 1 século ou 2. Não acham? Então, aprenderemos um com os outros nesta semana, porque, por favor, acreditem, eu não tenho todas as respostas, mas creio firmemente que juntos somos muito mais sábios do que cada um sozinho. E juntos faremos o progresso nesta semana. Estão prontos? Então, nesse trecho, ele fala justamente sobre essa questão, né, por ele ser uma pessoa que tem um grande conhecimento, ele não se coloca nessa questão de posição de que é o bem, sabe, é o maior de todos. Não, ele coloca ali que nem ele vai saber todas as respostas, mas que todos juntos, cada um contribuindo com a sua sabedoria, cada um contribuindo com o seu lado bom,
vai conseguir chegar a essa resposta. Isso é muito interessante. Na minha opinião, isso mostra a humildade de um líder. Continuando, ele diz, diz o seguinte: Simeão olhou para mim e disse: John, antes de começar, eu gostaria de pedir-lhe que resumisse para nós o que a quem acabou de falar a respeito de seus motivos para estar participando do retiro. O pedido me chocou e pude sentir o sangue lentamente subindo para o pescoço, o rosto e a cabeça. Como iria sair desta? Realmente, eu não tinha ouvido uma única palavra do que Kim dissera na apresentação. Estou constrangido por ter de admitir que não ouvi muito do que ela disse. Gaguejei baixando a cabeça. Peço desculpas a você, Kim. Obrigado por sua honestidade, John. Simeão respondeu. Ouvir é uma das habilidades mais importantes que um líder pode escolher para desenvolver. E olha só que interessante. Esse texto já foi uma parte onde esse senhor chamado Simeão estava juntamente com mais 5 pessoas e eles estavam dialogando. E cada um começou a falar a respeito da sua vida, começou a falar o que levou eles a participar desse retiro, né? E John, que é o personagem que conta a história de Simeão, ele vem retratando, né, a história dele e a história de Simeão e dessas pessoas também. Ele estava meio que disperso nessa conversa, né? E Simeão, que é essa pessoa que está ensinando a questão da liderança, ele fala esse trecho que é muito importante, né? Que ouvir é uma das habilidades mais importantes que um líder pode escolher para desenvolver. Olha só que interessante. Então, dando continuidade, no outro trecho, Simeão diz: Quero que vocês me prometam que falarão sempre que tiverem vontade. O que significa ter vontade de falar? O sargento perguntou ceticamente, né, que era um dos participantes. Acho que você reconhecerá a vontade quando vier, Greg. Muitas vezes é uma sensação de ansiedade que nos faz remexer na cadeira. O coração bate um pouco mais depressa ou as palmas das mãos suam. É aquela sensação de que você tem uma contribuição a dar. Não tente negar nem bloquear essa sensação durante esta semana. Mesmo quando acharem que o grupo pode não querer ouvir o que vocês têm a dizer, se sentirem vontade de falar, falem. A regra oposta também se aplica. Se não tiverem vontade de falar, talvez seja melhor se absterem para dar espaço aos outros. Confie em mim agora, compreendo-me mais tarde. Então, olha como que é interessante esse líder chamado Simeão, né? Ele tem esse apreço pelas pessoas, né? De entender o interior dessas pessoas. Como que é maneiro isso? Continuando, ele diz o seguinte: todos vocês têm cargo de liderança e pessoas confiadas aos seus cuidados. Vocês acreditam nisso? Olha o que ele fala. Todos vocês têm cargos de liderança e pessoas confiadas aos seus cuidados. Aí ele continua dizendo: eu gostaria de desafiá-los esta semana a começarem a refletir sobre a terrível responsabilidade que assumiram quando optaram por ser líderes. Isso mesmo, cada um de vocês se comprometeu voluntariamente a ser pai, mãe, esposo ou esposa, chefe, treinador ou treinadora, professor ou professora, o que eu quer ou quer que seja. Ninguém forçou vocês a desempenhar nenhum desses papéis, e vocês estão livres para deixá-lo quando quiserem. No local de trabalho, por exemplo, os empregados passam a metade do dia trabalhando e vivendo num ambiente que vocês criam como líderes. Eu me admirava quando estava no mercado de trabalho ao constatar a forma displicente e até petulante com que os líderes desempenhavam essa responsabilidade. Há muita coisa em jogo e as pessoas contam com vocês. O papel do líder é extremamente exigente. Olha só, que interessante. Continuando, ele diz: os princípios da liderança que vou compartilhar com vocês não são novos nem foram criados por mim.
são tão velhos quanto as Escrituras e, no entanto, são novos e revigorantes como o nascer do sol desta manhã. Esses princípios se aplicam a cada um e a todos os papéis de lideranças que vocês têm o privilégio de exercer. Exercer influência sobre os outros, que é a verdadeira liderança, é possível para todos, mas requer uma enorme doação pessoal. Pena que a maioria dos cargos de liderança assuste as pessoas por causa do grande esforço necessário. Continuando, no outro trecho diz o seguinte: o irmão Simeão levantou-se, caminhou em direção ao quadro, escreveu liderança em cima e nos pediu que o ajudássemos a definir a palavra. Após 20 minutos, chegamos consensualmente a esta definição. Liderança é a habilidade de influenciar pessoas para trabalharem entusiasticamente visando atingir os objetivos identificados como sendo para o bem comum. Simeão voltou para sua cadeira e observou. Uma das palavras-chave com que definimos liderança é a habilidade. E eu concordei com isso, John falando. Uma habilidade é simplesmente uma capacidade adquirida. Afirmo que liderança, influenciar os outros, é uma habilidade que pode ser aprendida e desenvolvida por alguém que tenha o desejo e pratique as ações adequadas. A segunda palavra-chave na nossa definição é influência. Se liderar é influenciar os outros, como desenvolver essa influência? Como levar as pessoas a fazer o que desejamos? Como receber suas ideias, confiança, criatividade e excelência, que são, por definição, dons voluntários. Continuando, ele diz: para compreender melhor como se desenvolve esse tipo de influência, é fundamental compreender a diferença entre poder e autoridade. Cada um de vocês nesta sala tem um cargo de poder, mas eu quero saber quantos têm autoridade com as pessoas que lideram. Simeão voltou para o quadro e escreveu: poder é a faculdade de forçar ou coagir alguém a fazer sua vontade, por causa da sua posição ou força, mesmo que a pessoa preferisse não fazer. Todos sabemos como é o poder, não é? O mundo está cheio disso. Faça isso ou despedirei você. Faça isso ou bombardearemos você. Em palavras simples, faça isso, senão... Todos vocês concordam com essa definição? Claro, todo mundo concordou. Aí Simeão voltou para o quadro e escreveu: autoridade é a habilidade de levar as pessoas a fazerem de boa vontade o que você quer por causa da sua influência pessoal. Isto é um tanto diferente, não é? Autoridade é levar as pessoas a fazerem de boa vontade o que você deseja porque você pediu que fizessem. Vou fazer porque Bill me pediu. Eu atravessaria paredes por Bill. Ou vou fazer isso porque a mamãe me pediu. E notem que poder é definido como faculdade, enquanto autoridade é definido como uma habilidade. Então, aqui nessa parte ele fala sobre essa diferença, né, de poder e autoridade. Então, vou parar por aqui, vou encerrar nesse trecho e espero que estejam gostando desse tipo de vídeo, né? Com a ideia é justamente poder ajudar de alguma forma, poder compartilhar com vocês, né, essas ideias do autor do livro. Então, quero, assim, desde já, agradecer do fundo do coração, desejar felicidades a todos e a família. E pense, invista na sua educação, invista no seu conhecimento, né? E também quero pedir, desde já, que apoie, dando seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo.
Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, obrigado!